Vamos lá, vamos lá. Paulo Gala no Critique. A China é capitalista ou comunista, tá? Eu vou ser honesto pra vocês. Ele é liberal, tá? Mas tem uma coisa que eu gosto no Paulo Gala, que pelo menos ele é honesto, tá ligado? Pelo menos ele é honesto. Quando ele erra, ele volta, ele admite o erro dele. Você tá ligado? Ele pega, ele se embasa em dados reais, ele não sai metendo os pés pelas mãos, ele não faz economia freestyle igual essa cambada de arrombado liberal que você tem na porra da internet, tá? Vamos lá. Vamos aqui, vamos suavão. A China é capitalista ou comunista por Paulo Gala? A China é o país que mais produz bilionários no É verdade. mundo hoje. É verdade. Que mais compra Ferraris no mundo hoje. Exato. Então o negócio floresceu de um tanto Comprar Ferrari não é sinônimo de nada, no fim das contas. Mas tudo bem. que incomodou o Partido Comunista. Os caras falaram, peraí, tem alguma coisa meio esquisita aqui. Como é que tem tanto bilionário no país comunista? E aí o governo... Sumiram com o Jack Ma, né? Tá, pera aí. Colocaram ele... O Jack Ma foi Deve um ter- símbolo, exato, ele foi um símbolo, mas É. não só ele. O governo chinês... Gente, vou aproveitar aqui, já vou pegar, já vou colocar um corte aqui. Vamos lá. Um corte não, né? Um adendo. Ele fala, porque nem, por exemplo, o caso do Jack Ma, não é que sumiram com o Jack Ma. Na época em questão, o Jack Ma ele anuncia o maior IPO da história, que é ofertar ações ao mercado para arrecadar fundos e fazer uma empreitada. Beleza. Quando ele anuncia essa questão, o Partido Comunista chama ele e fala assim: não, você não vai lançar o maior IPO da história. Não, você não vai lançar esse IPO. Por que não? Aí ele retrucou lá, deu um problema, o Partido Comunista tomou dele um pedaço da Alibaba, estatizou um pedaço gigantesco da Alibaba. Aí o cara apareceu 4, 5 dias depois, né? Lá, acho que foi na Coreia do Sul jogando golfe. Mas por que aconteceu isso? Porque é simples, gente. Lá na China, bilionário não faz o que quer, não. O mercado financeiro na China é extremamente regulado. Você entendeu? Lá não é igual o Elon Musk, que ele pega, né? Compra um monte de Bitcoin, fala que a Tesla vai aceitar Bitcoin para comprar os carros, aí o preço do Bitcoin vai lá em cima, ele pega os Bitcoins que ele comprou a US$ 3.000 e vende por 9, tá ligado? A China não é os Estados Unidos, essa é a diferença de uma coisa para outra. começou a apertar o cerco, porque ele começou a achar que estava esquisito esse negócio de ter tanto bilionário assim num país comunista. Mas isto posto para dizer que existe uma porção da economia chinesa que é totalmente privada, com os caras ganhando muita grana, lucrando muito. Eu tive uma vez na China, mas assim, os caras comprando Mercedes, Gostava de ver os vídeos dele e do Roncaglia. São bons, os dois pelo menos são honestos. Eu não tô falando que eles são do campo da esquerda. Eles são honestos, tá ligado? BMW, 5 Eles não vão pegar e discutir política com gráfico de liberdade econômica feita pela bosta do Instituto Mises. Eles vão pegar os dados concretos e vão analisar. apartamentos, então um negócio Começou a virar rentista, né? Uma parte da. no limite, assim, mas os caras, a galera realmente ganhando grana. Assim, a classe média chinesa hoje tem 400 milhões de pessoas que ganham US$ 5.000 em média por mês. 400 milhões de pessoas, é o dobro da população brasileira, ganhando US$ 5.000 por mês. Que o cara tem um baita P, tá com o filho numa escola legal, tem 2 carros na garagem, vai viajar nas férias. Então, isso é a realidade do que você falou do chinês médio. Tem ainda 250 milhões que estão lá na roça do arroz, não está na pobreza absoluta, Lá não tem. Ninguém passa fome, ninguém né? passa fome, mas ainda E aí tem uma parada, mas aí que é uma questão, cara. Vamos ver, ele vai chegar num ponto que eu vou desenvolver. Mas isso que ele tá falando é real. ainda tem um contingente grande de chineses. A maior massa salarial do mundo hoje é da China. Tá ligado? Que ganha, sei lá, US$ 1.000 por mês, se muito, né? E só que a China convive. É legal que, assim, até nos episódios que eu tava vendo que vocês fizeram, é muito interessante. Você vê que tem alguns convidados que falam assim, não, a China é totalmente capitalista. Aí tem outro que fala, não, a China é totalmente comunista. Né? O João de Carvalho, para mim, faz a análise mais precisa do que é a China. Eu concordo com a análise do João de Carvalho, que é o seguinte: ele vai falar que a China é um país que está em transição para o socialismo. Eu concordo com essa análise. Ela não completou a sua transição. Ela está caminhando, né? E aí tem questões que são da China que vão explicar o porquê que o país ainda está em transição. Mas aí tem gente que pode vir e falar, Rodolfo, mas a Coreia do Norte completou a sua transição ao socialismo. Sim, gente, a Coreia do Norte completou.
Mas uma coisa é um país do tamanho da Coreia do Norte, né? Ô, gente, Coreia do Norte não, Coreia, porque só existe uma Coreia. É a Coreia e uma ocupação militar dos Estados Unidos que vocês chamam de Coreia do Sul, tá? A Coreia, ela completou a sua transição porque é um país muito menor. Uma coisa é você fazer uma transição socialista na Coreia e em Cuba, outra coisa é você fazer na China, gente. Um país imenso, né? E tem todas as condições históricas que dão esse processo de transição. Você tem um recuo, você tem um avanço, você tem um denguismo na China, você entendeu? Eu não sou desses que falam a China é um país plenamente socialista, mas também não vou falar que aquilo é capitalismo. Aquilo lá é brutalmente regulado. Então você cravar uma coisa ou outra é muito complicado, tá? Para deixar isso claro para vocês. Exatamente. Na verdade, ela é híbrida, porque ela tem todos esses elementos. Todos estão certos. Concordo. Ela é híbrida, mas não todos estão certos. Acho que a Coreia Popular não completou porque ainda precisa tirar o imperialismo da outra parte. Mas isso é minha opinião. Concordo plenamente. Ela não, tipo assim, a parte da Coreia completou, mas eles ainda têm que recuperar, né, aquela parte que é uma base militar norte-americana. Concordo com você, camarada. Concordo plenamente. Porque O ela povo coreano não está totalmente liberto. tem as 100 empresas estatais, mas ela tem um lado que é um capitalismo correndo solto, privado, ela convive com tudo isso. Até porque fazer uma transição de capitalismo para o socialismo para o comunismo, né? Eles estão num momento socialista. Estão há 40 anos fazendo isso. Exato, né? Então, assim, Não, eles estão há 40 anos transicionando para o socialismo. E, gente, o homem faz a história com as condições materiais que foram dadas a ele. Show? Karl Marx, tá? Então o que acontece? As condições materiais da China hoje vão te explicar por que a China ainda está no processo de transição. Você tem que olhar para todo o processo revolucionário, a revolução cultural, o grande salto adiante, os problemas do grande salto adiante que ninguém nega, nem o próprio Partido Comunista nega os problemas do grande salto adiante. Tá? não dá para virar uma chave, liga, desliga. Agora é comunista, agora Exatamente. É gradual, senão Aliás, você também tem torta. um livro Né? maravilhoso sobre isso, que é Como a China Escapou da Teoria de Choque, da Isabella Weber. Eu sou louco e tarado neste livro. É como a China escapou da terapia de choque. E tem um também que é muito bom, é Adam Smith em Pequim. Tá? Ela, que é uma baita economista alemã, né? Ela fez doutorado lá em Nova York, e ela entrevistou mais de 100 policymakers chineses. Inclusive, ela teve que aprender a falar chinês, ficou lá na China. Ela tem um professor dela que chama Peter Nolan, que é um dos caras que mais conhece China, professor de Cambridge. E ela mostra esse dilema dos caras. Porque, assim, eles tinham que transitar de uma economia comunista para uma economia de mercado. Eles estavam vendo o colapso da União Soviética, que deu tudo errado. Eles estavam vendo o leste europeu, que estava numa debacle. Só que eles estavam vendo que a China era um dos países mais pobres E vale lembrar que nessa época da queda da União Soviética, o neoliberalismo estava avançando. Tá? Estava avançando. do mundo no final dos anos 70. E eles tinham que operar essa transição. Eles falaram, porra, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai migrar esse transatlântico de uma economia centralmente planejada para uma economia de mercado? Eles estão fazendo até hoje. 40 anos os caras não terminaram ainda. Na década de 50 o arado era de madeira, não era nem de aço. Não, exato. Isso assim, o final dos 70 foi um grande fiasco para a China. Tanto é que eles vieram, inclusive, para o Brasil. O Brasil era tido como uma grande experiência, grande sucesso. País do futuro, sempre, né? Mas no final dos 70, o Brasil realmente figurava. Se você pegar os países que mais cresceram no mundo, se teve algum momento que o Brasil chegou perto de ser o país do 90 futuro, milhões em ação. foi no final. Brasil. Exato. Tanto é que eles fizeram, os burocratas chineses, eles organizaram viagens ao mundo rico e ao mundo emergente para calcular o tamanho do prejuízo do atraso da China. Porque eles tinham clareza que estava dando errado. A China estava muito pobre. E aí eles selecionaram alguns países para visitar. E o Brasil foi um dos selecionados. Tudo isso que eu estou falando está narrado lá no livro da Isabella Weber. E eles estavam fascinados com o Brasil. Eles chegaram aqui em 79 e falaram, cara, vocês fizeram Itaipu. Tanto é que até hoje a Três Gargantas é inspirada em Itaipu. A engenharia de Três Mas já Gargantas... é maior já na Índia. E aí entra uma pergunta, gente. O que seria o Brasil se a gente tivesse um governo... Velho, eu não tô nem pedindo um governo socialista. Não tô nem falando de um governo socialista. Tô falando de um governo nacionalista. Nacionalista.
O que seria da gente, hein? Pois bem. Maior, muito mais maior, potente e tal, mas veja como isso ficou no imaginário do chinês. Uhum. Ele fez o Itaipu dele a partir da visita no Brasil. Né? Sim. Isso, enfim, isso foi Saudades o Bison. drama dos caras Verdade. que estava ali no final dos 70, início dos 80. Aí o Deng Xiaoping começou a abrir e tal, mas ele abriu de maneira muito lenta. Esse é o ponto. Você falou Muito lenta, mas aí que é a questão. Gente, a questão da abertura da economia da China que todo mundo fala é um processo que ele não é simples de entender, mas dá para você pegar certos casos e entender como a operação se desenhava. O que acontece? Nesse período de abertura econômica do denguismo, o que acontece? O governo chinês permite que as fábricas entrem dentro do Brasil, dentro da China. O governo chinês vai lá, permite que a Apple vá lá para dentro, permite que a Samsung vá lá para dentro, permite que as fábricas se instalem lá dentro. Tanto é que a China era e é conhecida como a fábrica do mundo. Só que para a Apple se instalar lá dentro, primeiro ponto, eles têm que respeitar toda a legislação chinesa. Segundo ponto, eles são obrigados a fazer transferência de tecnologia. Terceiro ponto, o Partido Comunista Chinês tem participação, né, de todas as fábricas, de pelo menos 15%. Tá? Quarto ponto, dentro dessa fábrica fica um braço do partido para fiscalização. Então não é só que as empresas foram lá para dentro, não é essa festa que essa galera narra. Tá ligado? E aí o que acontece? Eu vou pegar o exemplo dos celulares, que é muito prático. A Apple, eles pedem para a Apple ensinar eles a fazer o touch, pede para a Samsung para ensinar a fazer o circuito, pede para a Sony ensinar a fazer a câmera do celular. Eles pegam todas essas tecnologias, juntam e entregam na mão da Huawei, que é uma cooperativa. A Huawei é a maior produtora do ramo de telecomunicações do mundo. Eles monopolizam, eu acho que, se eu não me engano, 80 ou 90% do ramo de telecomunicações. E é uma cooperativa. A Huawei tem um braço dela, que se chama Xiaomi, que também fabrica celular pra caralho, e que agora está lançando seu primeiro carro. Chegou no Brasil, inclusive. Agora não, né? Já tem um tempo que eles lançaram o carro. Chegou no Brasil recentemente. Vocês entendem o que é a questão de um planejamento? Ah, Rodolfo, mas ainda assim você tem o desenvolvimento de um capitalismo na China. Sim. Teve processo de desenvolvimento capital, de um processo capitalista de desenvolvimento dentro da própria União Soviética. Mas a União Soviética, dado ao contexto, era a forma de desenvolvimento que se conhecia na época. Mas você pega o desenvolvimento que ocorreu dentro da China, né, que vale lembrar os dois maiores saltos produtivos, salto de industrialização, salto de produção científico-técnica, foi na União Soviética e foi na China. Né? Todo esse processo de desenvolvimento da economia chinesa, ele foi feito e foi comandado pelo Partido Comunista, tá ligado? A Huawei tem uma parceria bolada com o IF da minha cidade, brabo demais, mano. A Huawei é cabulosa, os caras são um monstro. Vale lembrar, tá? Eles eram a empresa de criar porco, tá? Eles eram a empresa de criar porco. um ponto legal, né? Mencionando ali as represas, né? A infraestrutura, né? Se você não tem uma infraestrutura bem setada dentro do país, você não consegue apoiar todo o desenvolvimento. É meio que básico, uma lição de casa. Como que você vê a questão de planificar a economia? Olha, a infraestrutura chinesa, assim, os caras apelaram. Né? Porque eles chegaram há alguns anos a investir 50% do PIB em infraestrutura, em investimento, né? Não só a infraestrutura. Eu acho que eles consumiram mais concreto. Teve um período, eu não vou lembrar qual o período exato, mas tem um período ali da China que eles consomem mais concreto do que Europa e Estados Unidos e Canadá juntos. Tá?
mas assim, o grosso disso é infraestrutura. O grosso disso era público também, né? Então, se você pegar o aeroporto de Beijing, hoje, você comparar com o aeroporto do JFK em Nova York, cara, uma piada, assim, JFK, você fica com vergonha do JFK. Obrigado, camarada. Bill Gates, China usou mais concreto em 3 anos do que os Estados Unidos em um século. Tecmundo, tá? Isso aqui. Quase que tem buraco na pista em que o avião pousa, né? O aeroporto de vergonha do aeroporto do JFK em Nova York cara, uma piada, assim, JFK, você fica com vergonha do JFK. Quase que tem buraco na pista em que o avião pousa, né? O aeroporto de Beijing é um negócio espetacular. Os caras fizeram Aeroporto de Pequim. Deixa eu ver se tem imagens. Puta que pariu. Olha isso, velho. Caralho. Portos também, vários. Não, o né? trem, fizeram um trem pro Tibete que é pressurizado, vai a 5.000 metros de altura. Tem trem de alta velocidade que liga Xangai com Beijing. Pô, você faz 1.500 quilômetros em, sei lá, 2 horas, assim, 3 horas. O trem vai a 500 quilômetros por hora. Isso aí, o Paulo Gala, ele tá um pouquinho atrasado, que já tem trem que faz o dobro da velocidade. Então, só que a China é diferente. A China é O vermelho comunista, os caras estão vivendo o cyberpunk. Aqui a gente vê o filme Cyberpunk e fala, nossa, a gente vê lá Blade Runner, nossa, que legal, a cidade toda iluminada, os caras estão naquilo ali, tá ligado? Só que sem pobreza, sem a péssima qualidade de vida que a gente vê naqueles filmes. ela, né, assim, é algo que, assim, eu acho que é muito difícil fazer isso no Brasil, nos países do Ocidente, mas ela investiu durante vários anos 50% do PIB em investimento geral e pelo menos E aí fica a pergunta, será que na China tem teto de gastos? Será que na China tem calabouço fiscal? metade disso era infraestrutura. Então, isso deu um nível de competitividade para a indústria chinesa que é absurdo. Porque, assim, eu tive recentemente no interior do Rio Grande do Sul, que é uma área industrial brasileira fantástica. A gente tem um monte de empresa lá de agroindústria que faz pivô de irrigação, faz uns equipamentos agro muito legais, empresas brasileiras mesmo, a gente chama do interior industrial do Rio Grande do Sul. Porra, para chegar na cidade, chama Panambi, não tinha uma maldita rodovia com 2 pistas, cara. Caramba. Tinha que fazer mão única, aí você parava porque os caras estavam remendando os buracos. Eu sei que eu demorei 5 horas para chegar lá, onde tinha todas essas empresas incríveis. Eu falei assim, puta, imagina esses caras concorrendo com o chinês, que tá, né, quando eu fui para Xangai, eu fui em 2006, faz muito tempo. Eu pousei lá em Xangai, aí você vai para o Pudong, né, que é o Financial District deles, é a mesma distância de Guarulhos, 25 km. Aí tem um trem que vai a 400 km por hora e te coloca em 8 minutos. Como se você fizesse Guarulhos Paulista, em 8 minutos. Você entra no trem, em 8 minutos você tá lá no centro financeiro. Eu falei, porra, já chegou? Porque a gente tá acostumado a dar 2 horas, Sim, né? é lógico. Pra vocês verem, mano, os chineses estão muito à frente da gente. Eles estão vivendo cyberpunk, tá ligado? Ó, você que tá vendo isso aí no YouTube, se inscreve aí, deixa o like, tá bom? Beijo enorme no seu coração, até a próxima e fui.